Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio da série Pilates com Propósito, do podcast da Gnosis. A Gnosis é uma entidade formadora com 17 anos de experiência na área da formação do desporto, exercício físico e atividade física. Hoje vamos falar sobre como é viver do Pilates, ensinar e também praticá-lo a nível pessoal. Para isso temos duas excelentes convidadas connosco, a Jéssica Patinho e a Ruana Navarro. Obrigada pela vossa presença e pela partilha que vamos ter aqui. São ambas instrutoras de Pilates, professoras de Pilates, pode-se usar os dois termos, correto? Sim, eu diria que sim. E vamos então partilhar um pouco da vossa experiência, como é que chegaram até aqui. Se calhar vou começar pela Jéssica. Jéssica, muito obrigada. Ora, essa, obrigada eu pelo convite. Individualmente. Jéssica, explica-nos qual é o teu percurso, como é que chegaste até à prática do Pilates? Ok, então foi um bocadinho aleatório, digamos. Eu nunca tinha feito pilates, mas comecei a ter bastantes dores na lombar, portanto acho que é o percurso mais comum para se começar em pilates, é com alguma dor. Comecei a ter bastantes dores, percebi que tinha uma hérnia discal na zona lombar. E pronto, e foi automático ir para o Pilates, a minha primeira professora, e portanto eu comecei a fazer as aulas com ela. Odiei no início. Ok. Não era a É resposta assim, que estava à espera. acontece muito, Estou mas traumatizada. exato. Mas acontece muito, ou seja, há muitas pessoas que no início não gostam, mas depois é realmente uma questão de ver as coisas de outra maneira. Às vezes parece muito confuso no início, não percebemos bem o que é que estamos a fazer ali, depois começamos a perceber melhor que cada indicação realmente tem um propósito e faz sentido, e comecei a perceber não só as melhoras no meu corpo, mas realmente gostar daquele tempo, e era 45 minutos que eu tinha só para mim, não estava a pensar em mais nada, só estava a pensar naquilo que estava a fazer ali. E pronto, eu comecei a gostar imenso. Obviamente as dores passaram, obviamente, pronto, pelo menos para mim foi esse o caso. E como também estava um bocadinho perdida na vida, pensei, ok, se calhar é isto, se isto funcionou para mim, então eu quero levar isto para as outras pessoas também. Ótimo. E o feedback tem sido esse mesmo, que as dores passam. Fazes Pilates, começaste a praticar Pilates há quanto tempo? 10 anos, mais ou menos. 10 anos. 10 anos. Quanto tempo é que necessitaste para que passasse da má experiência, não é, para o querer fazer disto ou seja, não para querer fazer isto da vida, mas para que continuar a Sim, prática? não, relativamente pouco tempo, ou seja, realmente a pessoa sente melhorias muito rapidamente, pelo menos para mim foi essa a experiência, e da maior parte dos meus alunos, das minhas alunas também é esse o feedback que eu recebo, portanto as melhorias são relativamente rápidas, e pronto, também por coincidência de não saber bem por onde é que eu ia seguir, e sempre gostei de exercício físico, sempre pratiquei, sempre fui muito ativa, mas nunca tinha feito nada em específico que me mantivesse durante muito tempo. Mas foi relativamente rápido, eu diria que se calhar num mês eu percebi que gostava, que afinal gostava, e depois continuei a fazer e tirei o curso de técnico de exercício, especialista em exercício físico, e a partir daí tirei logo Pilates e comecei logo a trabalhar na área do Pilates. Muito bem, boa. Muito obrigada pela tua partilha. Ruana, fala-nos agora então um bocadinho da tua experiência. Nós temos aqui, vocês dão-nos perspectivas diferentes, já vamos chegar um bocadinho mais à frente, vamos perceber um bocadinho porquê, mas fala-nos então da tua experiência, como começaste a praticar o Pilates. Foi um pouco traumático também, não o começo com o Pilates, mas como eu fui chegar lá, como eu cheguei. Por favor, fiquem connosco, porque senão vão achar que não vão querer fazer Pilates. Isto não era assim, estava Nós depois ficámos. É porque eu chumbei numa disciplina na faculdade. Ok. Eu fazia dança na UFBA, no Brasil, em Salvador, Bahia. E na dança a gente tem, pronto, as disciplinas, uma depende da outra para você seguir. E era dança moderna 1. E eu ainda tenho
muita flexibilidade, mas não tinha tanto prumo, não conseguia ter muita força nos pés, por exemplo, para fazer uma meia ponta e ficar, e manter. E aí eu tinha fraqueza nos pés, né? Valgismo, hiperextensão, enfim, pernas tortinhas. E a minha professora de dança moderna falou assim: vai procurar Pilates, vai fazer aula de Pilates, quase um xingamento. E falando, eu falei: o que é isso? Eu não sabia nem se eu perguntava se ela ia falar bem, falar mal. Eu falei: deixa eu pesquisar sozinha o que é Pilates, o que é, onde eu encontro, por que eu tenho que fazer. E foi assim que eu encontrei o Pilates. Fui fazer aula no século passado, em 1999. Eu ia perguntar há quantos anos, agora é só fazerem as contas. Por aí. E fui fazer aula, comecei a fazer e realmente notei, é rápido mesmo, ainda mais eu comecei já com máquinas e fazia 2, 3 vezes na semana, chumbei realmente em dança moderna, eu tive que fazer novamente dança moderna 1 e consegui recuperar, consegui perceber, ganhar uma consciência corporal diferente, né? Eu tinha facilidade com a dança, então eu meio que me jogava na técnica sem muita consciência isso, sem rigor técnico, e eu encontrei isso no Pilates. E me ajudou a ter mais força nos pés e no resto do corpo, claro, e consegui não chumbar mais nas disciplinas de E desde então ficou na tua Fiquei, vida exato. o Pilates. No ano seguinte comecei a fazer o curso, a formação. O Pilates chegou no Brasil mais cedo, e a minha escola lá foi a Corpore, era a primeira turma da Bahia. Era a que fazia concorrência Os pioneiros. exato, dinossauro. E Não são as minhas palavras. mas eu reconheço, é dinossauro mesmo. E aí a gente foi mesmo a primeira turma e pronto, eu tenho até hoje o canhoto do pagamento, das nada suaves prestações para fazer a Tá formação. certo, tens ali um baúzinho das Juro, outro dia eu digo, quando eu fui a última vez ao Brasil, eu encontrei uns papéis lá dobrados, então eu tinha lá o papel com as parcelas com a nota todas. do chumbo da Não, na dança não. Isso foi logo fora. Ah, claro. Mas é engraçado que vocês entraram pelo Pilates por duas razões completamente diferentes, não é? Uma por uma lesão e tu, Ruana, pela. Falta de força, né? Quer dizer, Sim, chumbei numa disciplina que na dança, o Pilates, a técnica, começou com os bailarinos. Os primeiros professores foram bailarinos. Isso no Brasil ainda é respeitado, quer dizer, não, há espaço para todos. Todos os profissionais de corpo, pelo menos, eu acho que deveriam e podem investir na técnica, que é uma técnica de corpo, uma técnica de movimento. E o próprio Pilates, o próprio Joseph, começou a ensinar bailarinos que tinham alguma lesão por conta de trabalhar muito numa companhia de dança. O estúdio dele era vizinho a algumas companhias de dança e os bailarinos o procuraram para melhorar e também para sanar alguma lesão. Então, é uma técnica que de fato reabilita, né? E todo mundo viu que isso dá certo, né? Então as pessoas, outros profissionais foram indo atrás dessa técnica também. No Brasil, como eu disse, os bailarinos ensinam, são os primeiros profissionais do Pilates, mas também existem os educadores físicos, fisioterapeutas e algumas pessoas de saúde. Agora, até conversando com o Pedro, que está voltando uma tentativa de educação física tomar o Pilates dos bailarinos no Brasil, mas eu espero que isso não aconteça, porque eu acho que há espaço para todos e eu acho que é importante diferentes backgrounds de experiência com o corpo. É diferente um professor de dança dando aula de Pilates, é diferente um educador físico, é diferente um fisioterapeuta. porque dão inputs diferentes, é o que traz Diferente. a Por mais que experiência. existem escolas diferentes, a técnica é a mesma, a forma de passar é que é diferente, né? Claro, e depois também existe sempre o cunho pessoal, né, de cada pessoa. Claro, exato. Assim, só aqui para eu explicar quem é o Pedro,
porque a Ruana traz o Pedro E já ia é apontando o que fundador do Estúdio 7, onde nós nos encontramos neste momento, e é o coordenador do curso de Pilates da Gnosis, curso esse que vai iniciar em novembro. E aproveito também para informar que ao longo deste episódio vamos oferecer 10% de desconto para esse mesmo curso de instrutores de Pilates, Network e equipamentos. Portanto, podem ver a descrição do podcast para saber mais informações. Pronto, e agora já sabemos todos quem é o Pedro. Ruana, tu entretanto começaste logo a trabalhar como instrutor de Pilates um ano Sim. depois, pelo que eu percebi. em 99 eu comecei como aluna, em 2000 eu comecei a fazer a formação, durou o ano todo praticamente, fizemos todas as máquinas, todos os níveis, e a faculdade é federal, e passamos por uma greve longa de 6 meses, e eu aproveitei esses 6 meses para ficar das 8 às 8 no estúdio, fazendo o estágio, estudando e já trabalhando com... Exige dedicação Sim, ser sim. instrutor de Pilates. Porque é muito detalhe. Eu brinco que eu tenho olho de mosca, que você tem que olhar para todos os pontos ao mesmo tempo e observar o aluno no mover, né? Desde que ele entra pela porta, a gente precisa perceber como é que está o aluno, como é que está o humor, como é que está aquele dia. Cada dia é um corpo, cada dia é uma forma de estar. E é importante perceber isso e poder... Você tem um planejamento até da sua aula na cabeça, mas chega o aluno, está cansado, está estressado, você já muda tudo. Cada vez mais se fala que corpo e mente são um só, não é? E o impacto e o quanto influencia o nosso estado de espírito. Às vezes falamos muito das doenças psicossomáticas, mas muitas vezes é somático, não é? Nós Sim. somatizamos também aquilo que sentimos e acredito que traga também, que afeta o treino de... Sim, muitas vezes eu falo para o aluno, olha, passou pelaquela porta, esquece o que está lá fora, você tem esses 50 minutos para você aqui. Então você tem que pensar no seu transverso, na sua coluna, no espaço que você cria entre as vértebras, na sua respiração, no seu corpo. Você tem que pensar em você nesses 50 minutos. Depois você passou, não que A maior você parte das pessoas não sabe bem fazer. não sabe. E às vezes entram, e quando eu falo, quando for embora também, não é vai embora, ficou o Pilates aqui dentro e você vai embora, leva com você. Sim, porque fazer Procura Pilates... lembrar as coisas durante o dia todo, que não é para você fazer os 50 minutos e não utilizar no seu dia a dia. Porque o Pilates, na verdade, quem pratica Pilates, se não está focado no que está a fazer, digo eu, corrijam-me, posso estar Sim. enganada, mas não vai ter pelo menos 50% dos benefícios que poderá ter, não é? Porque não consegue, porque é tão detalhado para vocês como instrutoras, como professoras, mas quem está a fazer também tem que pensar exatamente o que é que tem que ativar, o movimento que tem que fazer. Portanto, se continuamos com a cabeça lá fora, Sim, é um trabalho constante, ou seja, há dias e dias, era basicamente o que a Ruana estava a dizer. Um dia, a mesma pessoa, o nosso mesmo aluno, um dia é uma pessoa com um corpo, outro dia é uma pessoa com outro corpo, porque está com outra mente. É isso, nós até podemos fazer o planeamento da aula, o aluno chega, nós vemos, esquece, não vale a pena. Não vale a pena estar a insistir muito em equilíbrio, não vale a pena estar a pôr desafios, porque a pessoa até pode ter essa capacidade física, mas naquele dia não dá. E então temos que estar constantemente a adaptar. Há dias em que a pessoa realmente está super focada e consegue pensar nisso tudo, na posição do pé, na posição do ombro, da cabeça, e há dias em que não consegue pensar em nada disso e, no fundo, cabe-nos também a nós, professores, ver o que é que está à nossa frente. Não adianta a gente querer forçar. Sim, não. E impingir não vale a a- pena também dizer, olha, hoje não vale a pena estar a treinar porque, quer dizer, não vai ter vantagem. Não, vai ter na mesma, porque se calhar até chega ao fim da aula, não fez nada e, olha, estava mesmo a precisar disto. E se calhar só fez uma coisinha ou outra e às vezes passou a maior parte do treino a falar. Pronto, era aquilo que a pessoa se calhar, precisava. naquele dia precisava mesmo disso, né? E Desanuviar. está tudo certo. Mas sim, claro, é muito importante todos os pormenores, mas há dias e dias e às vezes também como nós conseguimos perceber perfeitamente, há dias em que não estamos para ali virados e que as coisas não funcionam como nós queríamos. Claro. E cabe-nos a nós também adaptar um bocadinho à pessoa que temos à frente, pelo menos naquele dia, naquele momento. Exato, exato. Jéssica, tu começaste há menos tempo do que a Juana Sim. a praticar Pilates,
Mas depois também foi rápida a transição para a lecionação. Sim. O que é que te fez querer partilhar com os outros, não é? A tua experiência com o Pilates? Sim, no fundo foi mesmo aquilo que eu disse, ou seja, foram os resultados que eu vi. Eu não tinha força nenhuma, estava a trabalhar em reposição num supermercado na parte de higiene, portanto tinha caixas pesadíssimas que eu tinha que levar para sítios em que estava toda torta, não tinha força nenhuma, não tinha força nas costas, não tinha força no abdominal, não tinha força em lado nenhum e, portanto, acabei por dar cabo das minhas costas exatamente por causa disso. E vi resultados muito rápidos, e pronto, e quis passar isso para as outras pessoas porque achei que realmente valia a pena. E da mesma maneira que eu comecei a odiar, há muita gente que também começa dessa maneira. Mas os resultados que nós vemos e muitas vezes a rapidez com que vemos, pá, começa a ser a melhor coisa do mundo, quer dizer, e às vezes o que a pessoa precisa é só mesmo movimento. Há imensas pessoas que chegam aqui, está-me a doer isto, chega ao final da aula já não dói, porque só precisava de mexer. A maior parte das pessoas hoje em dia passa o tempo na cadeira, sentados Exato. ao computador. E mal sentados, não é? E agora estou a ficar com Mas, mas também é muito, quer dizer, é muito difícil, não há um bem sentado, a pessoa tem que mudar de posição várias vezes ao dia. Eu estou com esta perna cruzada desde o início, agora está na altura se calhar de cruzar a outra. Vou tocar para baixo. Exatamente, porque nós temos estes hábitos que são sempre os mesmos, mas o que realmente importa é nós mudarmos, fazermos várias pausas, levantar, trocar a posição da perna e se calhar às vezes eu estou numa posição super estranha, mas aguento aquilo durante 10 minutos e a seguir mudo outra vez. Ficar 7 horas naquela posição é que não vai ser, ficar 7 horas nesta posição também não vai ser. Pois, isso também Vai ser impossível. Exatamente. Também Exatamente. há uma posição correta, é mudar o máximo possível, levantarem-se o máximo de vezes Avançar, eu tenho uma conseguirem. postura ruim, porque não existe postura ruim. Existem 1 milhão de posturas, E temos que passar. de uma para outra. Desse 1 milhão, escolhe umas 400, quem sabe. Mas mudar sempre. Isso é uma visão muito interessante, porque houve sempre Ai, fica perfeita e direito. exato, e às vezes é tão desconfortável ficar direito. É impossível. Não, Pronto. 100% do dia ficar lá acionando tudo. Ombros lá embaixo, topo da cabeça pro teto, olha. Sim. Você quer afundar no sofá de vez em quando, depois você quer abrir, você quer. Aí você vai, senta, levanta, estica. Porque o corpo é isso, é movimento, não é? Claro, ele precisa de movimentar-se. Exato. Portanto, quanto mais mexermos, quanto mais mudarmos, perfeito, melhor. Exato. Ruana, tu começaste a lecionar no Brasil, eu vou intercalando, a gente vai falando sobre o que é o Pilates, mas voltando aqui outra vez ao vosso percurso. Começaste a lecionar no Brasil e depois vieste para Portugal há quanto tempo? A primeira vez eu fiz a formação em 2000, já estava a ensinar. Eu formei na faculdade 2002. Ai, Juana, para. Estás a parecer muito velha. Jéssica, mas é que estavas em 2002. Ela estava a mascar chiclete. Não, porque eu tenho que lembrar, gente, que é muita coisa na cabeça. Então, formei na faculdade, formei no Pilates e fui viver na Alemanha. Ok, então formaste ainda no Brasil, Sim, depois para a Alemanha. sim. E na Alemanha quer dizer, eu já ensinava em estúdios no Brasil. Uhum. Na Alemanha eu ensinei mat, pilates e dança. Ok. Mas foram 6 meses, porque lá está, eu vinha fazer um mestrado em Lisboa e precisava, segundo a faculdade, uma morada na Europa. Então eu tenho família que vive na Alemanha, falei, tia, eu tenho que ter uma morada na Europa. Falei, vou para a Alemanha. Não falava um ai de alemão, mas enfim, fui. E Tinha a morada. e também, Recebi a carta de aceite. mas lecionavas lá? Sim, E na Alemanha também há muita procura de Pilates. sim. Mas naquela altura as pessoas ainda nem sequer sabiam direito o que era Pilates. Ok. E quando é que vieste para Portugal e começaste aqui? 2004, 2005 começou o mestrado. Eu consegui mestrado em dança, performance dança na FMH. E consegui ensinar em vários ginásios ao mesmo tempo. E pronto, para ensinar máquina eu encontrei só um estúdio aqui, que eu fazia troca com essa professora.
Mas era tipo, sei lá, pouquíssima gente conhecia. Então não valia muito a pena investir naquela altura. Eu já tinha formação, mas não encontrava muito lugar para trabalhar aqui, a não ser Met Pilates. Aí fui para o Brasil, voltei para defender a tese em 2009, fui viver na Irlanda em 2013, passei um ano, ensinei lá também Pilates. Não tinham máquinas assim, olha, fácil, estúdios a qualquer esquina, não tinha. Também Met Pilates. Mesmo aqui em Portugal também não é O assim há boom do tanto Pilates não tempo tem tanto que- tempo. Agora que vem surgindo muitos estúdios, sei lá, há 2, 3 anos, se calhar. Sim, mas especialmente neste último ano, É igual cogumelo, tá? Quando completamente. Sim. chegaste a Portugal, já tinhas a tua formação de Pilates Sim. e foste de imediato dar. Já dei aulas, sim, em grandes clubes e tudo mais, mas teve um clube que exigiu uma formação daqui. E lá fui Joana. A técnica de exercício físico. Não, Não? não, ainda não. Mesmo um curso de E Pilates técnico do exercício físico só foi exigido a partir de 2012, se eu não estou em erro. E como eu fui e voltei, bom, fiquei até 2008, voltei em 2000 e... Tô Já são muitos perdida já, anos, não- olha, não faz mal. Enfim, Luana. quando eu voltei novamente, já foi pro doutoramento, 2014, eu era bolsista, 2014, foi 2012 a mudança. Nesse meio tempo, eu estive no Brasil, Irlanda e no Brasil. Então, ninguém nunca me perguntou sobre o TEF. Eu sabia da existência, mas para mim era só para quem era da área do desporto, educador físico, técnico e tal. E ninguém nunca me perguntou sequer. Como eu já ensinava e as pessoas já me conheciam, Pois. ninguém nunca nem me perguntou, nem me exigiu nada. E eu só fui saber dessa necessidade há pouco tempo. E depois fizeste aqui no Fiz o CEF, TEF aqui e tá aí pronto, já pude lecionar. Já lecionava, mas lecionar mais tranquila, sabendo, porque depois que você sabe que, nossa, eu estou fazendo errado e não sabia, é uma coisa. Sim, Mas claro, ninguém sempre nunca, tem que saber, nunca claro, não claro, me sim. informei porque não era da minha área, Claro. não precisava daquilo. Quando uma pessoa me perguntou, eu falei, opa, então peraí. E foi assim, a estagiar aqui, que vieste parar ao Exatamente, CEF. quando eu estagiei aqui. Jéssica, um bocadinho diferente. Sim. Já não tens que ir pesquisar tantos anos atrás. Não. Não, eu sou muito nova. Ela é jovem, muito jovem. Como é que chegaste até aqui ao Estúdio 7? Então, eu terminei o TEF mais ou menos em 2018, comecei logo a tirar pequenas formações de Pilates Network. Portanto, desde 2018, sim, eu comecei a trabalhar, a dar aulas principalmente em ginásios, aulas de grupo, network e PTs e tudo mais. Mas depois comecei a trabalhar num estúdio que tinha os grandes equipamentos, as máquinas e quis tirar a formação. Comecei a praticar como aluna e Portanto, só tinhas ainda de só tinha network, sim. E comecei a praticar como aluna e vi que realmente diferenças. era muito diferente, ou seja, os dois são excelentes, e nós aqui usamos os dois juntos, mas realmente vi que era uma grande mais-valia e gostei muito de fazer as aulas como aluna. Aí não comecei a odiar, comecei logo a gostar. E então andei a procurar cursos e entrei no da Gnosis, portanto estamos em 2025. Isto foi em 24, talvez? Sim, deve ter sido. Foi no ano passado, exatamente, e eu acabei em junho do ano passado, portanto fez agora um ano que eu tirei o curso. Pronto, tirei aqui com o Pedro, gostei muito do curso. Tem a parte do network que eu já tinha, mas é sempre bom recapitular e depois há sempre um bocadinho umas variantes e dependendo do professor, sim, Mas eu das ia te perguntar escolas. exatamente isso, porque tu já tinhas network. Imagina alguém que esteja a pensar como tu, bem, eu tenho network, preciso de tirar equipamentos porque quero ir para um estúdio que tem equipamentos. Mas se este tem network e equipamentos não vale a pena, vou tirar outros.
Achas que alguém nesta situação que não deve entrar no curso porque já tem método? Não, Método? não porque neste curso o Pedro, não, Posso fazer publicidade ao tudo, Pedro. excelentes. Fizeram muito bem a ponte entre o network e os grandes equipamentos. Portanto, nós passamos por um exercício que fazemos no chão e a seguir experimentamos no Reformer e experimentamos no Cadillac, ou seja, todas as variantes daquele exercício que possa ser feito em grandes equipamentos, e a pessoa percebe logo automaticamente as diferenças. E depois era um bocadinho aquilo que eu estava a dizer, há escolas diferentes e a maneira de ensinar diferente, e aqui a pessoa fica logo com uma ponte de, ok, este exercício é assim no chão, como é que nós podemos fazer isto nos grandes equipamentos e como é que podemos facilitar, como é que podemos complicar, quais são as diferenças. E portanto foi bom relembrar, porque eu tinha tirado, como eu disse, há 7 anos atrás, mais ou menos, e portanto depois a pessoa começa a trabalhar e às vezes ficamos com manias nossas, ou seja, é sempre bom relembrar, tanto que eu fui tirando várias formações ao longo dos anos, portanto a pessoa nunca para. Certo. E portanto eu acho que não, ou seja, nunca me faria não tirar por ter network, quer dizer, quanto muito é um bónus, não é? Porque estamos a fazer as duas coisas. Então, se bem percebi, não é, e contra também a ideia minha, não tem propriamente um módulo de Pilates Method, depois a seguir pequenos equipamentos, depois grandes equipamentos. Vão o mesmo exercício e vão passando pelas várias. Sim, o Pedro vai misturando um bocadinho a coisa, e exatamente para nós percebermos qual é a diferença entre o exercício no chão, o exercício naquele equipamento, como é que podemos facilitar, complicar tudo isso. Da mesma E, forma, portanto, também é ter vários ótimo. para avançados, para Exatamente, exercícios sim. intermédios, Sim. principiantes. Exatamente, sim, ou seja, a divisão dos módulos é mais por aí, a dificuldade dos exercícios, portanto um básico, um intermédio e um avançado, por todos os lados, ou seja, básico no chão, no Reformer, no Cadillac, no barril e tudo mais, e vamos por aí, portanto, eu diria que seria sempre uma mais-valia, porque relembramos os exercícios, relembramos a técnica, os pormenores, e só pode ser um bónus e nunca o tirar, até porque o curso não fica mais longo por causa disso, portanto, em pouco tempo temos aqui uma dose de conhecimento muito grande, e o Pedro está sempre disponível para ajudar com tudo o que precisarmos e tem Acho que a gente interesse. devia pôr aqui uma cadeira para o Pedro. Pedro, queres entrar? Mas tem interesse em ensinar e, portanto, isso é sempre ótimo, bom, sim. portanto. Que tipo de pilates é que aborda? Não sei se é assim. Há um tipo de pilates? Não há um tipo. É que isto, hoje em dia ouve-se muito vários tipos de pilates e podem dizer as duas a vossa opinião. Ouve-se falar em pilates clínico, pilates de reabilitação, pilates contemporâneo, pilates direcionado. Que acho que isto Existe Pilates, ponto. Pronto, é um bocadinho isto. Depois, portanto, concordas? Existe pilates. existe Pilates. Pilates. Joseph é um só, ele criou os exercícios, criou as máquinas. Ele viu uma pessoa que chegava lá cifótica, ele ia fazer um exercício para aquela pessoa. Ou seja, existe pilates, existem afins diferentes para quem faz o pilates e quem dá o pilates. Sim. Por mais que você vá para uma escola que trabalhe com uma retroversão, com uma báscula, ou que você vá para uma escola dita contemporânea, ou seja lá o que for, o nome que dê, que trabalhe no neutro, por exemplo, a gente vai entrar pela porta um aluno que está em S, que está com o corpo... Então, se você tem que adaptar, você vai ter sempre que adaptar. Eu tive uma professora na minha primeira formação de Pilates, ela brincava, era só a forma de chamar as pessoas normais de civis. Quando um civil entra pela porta, há que mudar tudo, mano. Porque a gente não tem um atleta, a gente não tem um bailarino, a gente não tem um circense, a gente tem pessoas normais, civis, que andam de carro, andam a pé, elevador, escada, e cansam. A gente precisa adaptar muita coisa. E se tiveres uns dos outros, tens que adaptar também. Ou seja, se tiveres um atleta, se tiveres um bailarino, se tiveres aí você vai, tu vais ter que adaptar. vai ter que trabalhar uma velocidade diferente. E para um objetivo diferente. Exato. Tudo é muito relativo. E o pilates
tem vindo a crescer em Portugal, provavelmente nos outros países também, não é? Não só em Portugal, no mundo. Vocês acham que ainda há mercado para quem esteja a pensar em tornar o Pilates a profissão? Acham que está saturado? Qual é a vossa opinião? Eu acho que, embora haja muitos estudos, principalmente agora, como estávamos a falar, é tipo cogumelos, eu vejo muita falta de profissionais na mesma. Não sei se é profissionais competentes, mas também é Claro. válido, ou seja, se há profissionais que não são competentes, então quem esteja interessado vão ser vocês os competentes. Mas vejo que há muita falta de profissionais, vejo muita procura de profissionais, vejo também imensas pessoas que vêm de fora para serem professores cá, mesmo muitos brasileiros que neste momento acho que o mercado de Pilates está todo para eles. Ah, e portanto, sim, há mercado, há Eu acho que há há para todo mundo. Eu acho tantos que estúdios que também é preciso mais profissionais. sim, eu acho que faz uma formação, faz 2, faz 3, o importante é estudar. Sim. Quanto mais estudar e quanto mais experiência de campo tiver, aí se forma um bom profissional. Não adianta você fazer uma formação de um final de semana e dizer que é professor. Sinto muito. Eu acho que tem que ter Pois. trabalho próprio ali de corpo, é você experimentar em você mesmo e sentir para poder passar para o aluno: olha, você vai sentir aqui, nesse músculo, aqui atrás, dá o nome do músculo, até a pessoa ir aprendendo também. Minha opinião pessoal, mas eu também já fiz aulas de Pilates em ginásios, tive a oportunidade de fazer com profissionais que eu gostei muito, e se calhar vamos voltar um bocadinho ao início, quando vocês disseram que tiveram experiências horríveis, testaram Pilates, não sei se foi por isso ou não. Mas depois também tens o outro lado, né? Tens profissionais muito bons que te agarram à modalidade, não sei se posso chamar assim modalidade. Hoje em dia, com o aumento da procura de Pilates e muitos ginásios que querem ter o Pilates no calendário das aulas de grupo, nem lá está, como tudo quando cresce, no início tu consegues formar muito bem ali um grupo, um nicho de pessoas, e depois, de repente, quando há um boom, é difícil já ter esse controle. Como é que vocês distinguem um bom professor de Pilates? Quais são as características que vocês acham que um bom professor de Pilates tem que ter? Eu diria, se calhar vou contra um bocadinho aquilo que disse há pouco de serem competentes. Obviamente têm que ser competentes, mas a forma como interagimos com as pessoas é o mais importante de tudo, porque eu acho que principalmente em termos de fidelização, e não digo fidelização de assim o estúdio ganha mais dinheiro porque as pessoas ficam cá mais tempo, digo fidelização em termos de aquela pessoa ganhar um hábito saudável para a vida dela e não pensar, ok, eu faço pilates durante 3 meses, as minhas dores passam e eu vou-me embora. Ah, é a empatia que temos que ter com os alunos, o perceber qual é o aluno que está à frente, a maneira como falamos com eles, e portanto em termos de carisma, de atitude, de empatia, eu diria que é super importante, mas isso é para qualquer professor ou qualquer profissional. Porque eu penso, o que é que me faz ir sempre ao mesmo cabeleireiro, ou o que é que me faz ir sempre àquele sítio? Claro que bem, não que o meu cabelo esteja ótimo, mas a diferença é a pessoa que lá está, ou seja, se calhar não ganhou prémios de cortar o cabelo ou de pintar as unhas ou o que seja, mas é excelente, a pessoa sente-se bem quando está lá, a pessoa sai de lá feliz, sai de lá confortável. Claro que se a pessoa sai de lá feliz, confortável porque o professor contou umas piadas, mas está com as dores com que veio, Claro. não é por aí. Portanto, sim, tem que haver competência profissional, conhecimento, estar sempre a investir no conhecimento e ser cada vez melhor e, como a Rona estava a dizer, praticar, sentir no corpo, perceber o que é que aquela pessoa está a sentir. E no meu caso a minha vantagem é eu ter hérnia na lombar, ou se calhar já não tenho, não sei, não faço ideia, mas eu saber o que é ter aquelas crises, o que é ter aquelas dores, e eu saber que se confiarem Aquela vai empatia, não é? saber, Consegues te pôr exatamente. na posição. A pessoa pôr-se em outro lugar. Também tenho. Exatamente.
Bem, Você todos nós, também pode como vimos, assim, a Juana é uma dinossauro, portanto, com certeza que tem dores no corpo dela. Mas pronto, não, é bailarina, portanto, de certeza que fez lesões, que teve dores nas articulações, o que for, e portanto também passou por isso. E o caminho que fez como bailarina vai ser também empatia com outro tipo de alunos. Agora, isso é uma coisa que também se treina só trabalhando, trabalhando mesmo, no dia a dia só, acho que um bom professor é um bom observador. também. Boa. Tudo isso, mas acho que é ter olho, Uhum. é saber ver no arriar das malas como é que é aquela pessoa, saber decifrar o aluno. Para terminar, uma pergunta para cada uma de vocês. Juana, um mito sobre o Pilates. Pilates emagrece. Eu falo, não, meu amor. Delga. Muito bem, muito bem. Tonifica. Tonifica, bota os órgãos internos nas tuas cavidades. Todo Muitas mundo vezes organizado. muitas vezes é isso, não é? Estamos altamente. Às vezes a pessoa não se mexe. Se mexeu, moveu, drenou e já diminui uns bons botões ali. Se estica. Tem uma aluna que cresceu 2 centímetros, mas ela achou os centímetros dentro dela. Sim, claro. Bebeu água, Exato. aí foi medir, estava mais alta. Falei, olha, A postura, não é? inspirou. Jéssica, um conselho para quem está a pensar tirar a formação de Pilates, para vir a ser um profissional. O de Pilates. conselho é: tirem, façam a formação, claro que sim, é sempre uma mais-valia, mesmo que depois não fiquem na área, se estão na área do exercício físico, o que seja, é sempre ótimo, são mais ferramentas para usarem nos treinos, seja treino personalizado, portanto é sempre uma mais-valia ter esse conhecimento extra, e a união que o curso tem de network com grandes equipamentos é ótima. A pessoa fica logo com muitas mais ferramentas para dar aos seus alunos, ficando na área de Pilates ou não. É sempre ótimo, diria eu. Muito obrigada às duas. Antes de terminarmos este primeiro episódio, quero relembrar que temos 10% de desconto para quem nos está a assistir no nosso curso de Pilates Network e Equipamentos. Mais uma vez, obrigada por partilharem as vossas experiências. Sigam-nos para saberem mais sobre os próximos episódios. Obrigada. Obrigada.